Vamos seguir aí agora com nossa aula de Renascimento. Tá nessa época aí, período moderno, capítulo 4, vocês estão vendo aqui, ó, agora aqui no slide, apresentando aqui as principais cidades italianas aqui, ó, né, que fizeram parte desse movimento renascentista. E o nome Renascimento, lembra-se, renascer, vocês buscarem ali os artistas da época, os filósofos, como até os filósofos do absolutismo, eles estudaram o clássico. Quando a gente olha o clássico, a gente tem que olhar para trás, os gregos e os romanos. E os homens do período moderno renasceram alguns elementos da antiguidade e pularam elementos da Idade Média para, quando a gente fala assim, elementos no quesito religioso, e buscaram uma nova forma de compreender o mundo, né, que é um mundo de revolução comercial, de que a Terra não é mais plana, né, há a busca pela explicação científica, é lógico, isso não era a maioria da população ainda. É engraçado a gente discutir terra plana no século XXI, mas essa questão do terraplanismo era muito comum na Europa nessa época aqui, tá? No início do Renascimento. Lembra-se que eles estão saindo da Idade Média. Tá? Então, aqui, ó, século XIV e século XV. E aí isso tudo é fruto de um amplo movimento. Lembra-se a reabertura do Mediterrâneo, as cidades italianas, mesmo com a Idade Média, elas prosperavam comercialmente, principalmente Veneza, por exemplo, né? E circulavam também ideias, as ideias do Oriente, tecnologia, enfim. Tá? E outra, a proximidade com Roma, aqui, ó, onde que fica Roma? No centro da Península Itálica. Então, aqui nós temos um grande acervo de obras do Império Romano e com grande influência grega, lembrando que no sul da Itália as colônias gregas foram fundadas aqui. Mas para a gente que é para IFES, isso não é relevante, porque a atividade clássica não é cobrada do IFES. O que é cobrado? A influência da atividade clássica nas obras do Renascimento e na nova forma desse homem compreender o mundo. E compreender em si. Lembra-se da questão que a gente acabou de fazer, as relações humanas, né, e a visão pessimista em relação ao indivíduo. Tanto é que, segundo Thomas Hobbes, né, ele deveria abrir mão da sua liberdade em função do Estado. Um Estado forte e que organizava todo um Estado nacional naquele contexto, né, através de leis, e enfim. Lembrando, absolutismo, né, a monarquia absoluta. Então, que também financiaram essas obras do Renascimento que a gente vai ver logo em seguida. Então, desenvolvimento político, econômico, tudo isso que eu falei das cidades italianas. Lembrando, a Itália não forma um Estado nacional, mas essas cidades são autônomas em si, tá beleza? Elas tinham muita riqueza nessa época devido ao comércio. Rivalidade entre as cidades, não apenas no âmbito político, mas também na esfera artística e cultural, lógico. Cada cidade aí você vai revelar um grande nome das artes renascentistas. Beleza? Vou pular essa questão do Enem, vamos para a prática do mecenato. O que é um mecenato? É a ideia de financiar a arte, uma obra. E naquela época, assim como hoje, né, galera? Eu não sei vocês aí que talvez tenham pais milionários aí e tal, que querem fazer uma grande obra e tal, e chamar aí um Pablo, tipo, um Rembrandt, olha só, né? Um Bransky da vida, duvido que ele vai fazer isso, mas chama-se, vou pagar milhares de fortunas para Bransky. Aí ele vai pintar lá uma coisa na sua sala, tá? Então é um cara milionário, filho. Então pensa o seguinte, olha lá, quem era um mecena? Era um banqueiro, um rico comerciante, um nobre, lembrando o clero, que tinha muita grana, né? Então, esses mecenas, eles financiavam, havia uma família, eu não lembro se era na Itália, de Florença, eu acho que é a família dos Médici, que é uma família muito rica, que financiou grandes obras e também, né, envolvia com as práticas do lucro, né, atividades de banco, enfim. Tá? Então, eram financiadores da arte. Essa arte aqui é Davi. É uma escultura que a gente vai ver mais à frente, vai dar uma analisada rapidamente. Beleza? Aqui a gente tem uma questão, a primeira questão do capítulo 4, que normalmente é cobrado de vocês nesse conteúdo,
por exemplo, características, beleza? Então, a gente vai treinar aqui. Por exemplo, ó, se vocês tiverem aí a apostila, vocês vão dar uma olhada lá, ó, mentalidade, tudo que eu acabei de falar está aqui, entendeu? Aí vocês façam aí, grifa, tem um marca-texto? Creu, marca o texto aí, filho. Faz o seguinte, bota um post-it, sei lá, vocês gostam, eu prefiro anotar, então se vocês, né, tem a prática de que anota e tal, vai lembrar, bota um post-it aí e tal, coloca assim, estudar características. Normalmente as questões, elas trabalham essas características aí, beleza? Então, deixa eu ver se eu projeto. Opa, deixa eu projetar aqui de novo. Aí, as características do renascimento foram. Então, a questão número 1, hein, do capítulo 4. Letra A, teocentrismo, realismo, intensa espiritualidade, fake news. Teocentrismo é a concepção de Teo, Deus, como centro. Havia uma relação em algumas obras, né, uma inspiração divina nas obras, mas, né, a gente vai ver, por exemplo, Michelangelo, Capela Sistina e tal, tem anjos, mas é tudo dentro de uma estética renascentista, nada a ver com uma visão idealizada somente por Cristo, aquela coisa toda. Mentira, fake news. E não há também uma questão de intensa espiritualidade. Há uma relação humana, humanista. Tá? É atribuir as qualidades que o homem tem do seu melhor, que é a sua racionalidade, o racionalismo, o individualismo, e por aí vai, o hedonismo, que são as características. Romantismo, beleza, tudo bem. Espírito crítico em relação à política. Temas de inspiração exclusivamente naturalista. Não há uma exclusividade naturalista e não há também uma questão de criticidade política nessa época. Tá? Lembrando que as pessoas ainda eram bastante... a maioria está no campo, bastante ignorantes, né? Assim como, a grosso modo falando. Letra C, analfabeta, enfim. Letra C, ausência de perspectiva e adoção de temas do cotidiano religioso. Já está errado, tendo como foco valores espirituais, que nem a letra A, fake news. Letra D, uso de temas ecológicos evidenciando a preocupação com o meio ambiente. Mentira, isso aí é as coisas do período contemporâneo, recente, né? Preocupação do meio ambiente. Há uma associação, inspiração à natureza, mas não há essa questão de preocupação com o meio ambiente, preocupação ambiental. Então deve ser a letra E, com certeza. Antropocentrismo, humanismo, inspiração greco-romana. Antropocentrismo, o homem como centro das atenções, o homem como inspiração central. Humanismo, a inspiração, né, o humanismo é a ideia desse homem, a valorização desse homem, ser humano, como um indivíduo racional em si, né, e que é capaz de mudar, talvez, desafiar a natureza em si. Né? Naquela época, havia alguns pensadores, né, alguns renascentistas que projetavam até voar, como Leonardo da Vinci tinha projetos para isso. É lógico que a tecnologia era muito limitada naquela época. Então, aqui nós temos um quadro que aborda as características gerais do Renascimento e há um confronto, né, entre o mundo medieval e o mundo moderno, beleza? Aqui nós temos esse confronto, por exemplo, na Idade Média, essas contradições elas eram evidentes na sociedade europeia na época. Então tá lá, o coletivismo medieval, a família, a roça, a galera lá na agricultura familiar, todo mundo pagando para a igreja, e a igreja orando por todos, e a nobreza defendendo por todos. Essa ideia de coletividade. Agora veio o comércio, o espírito burguês, a ânsia por lucro, por aí vai a ideia de que liberdade individual, nesse sentido também de prazeres carnais, e, né, necessidade de lucrar, por exemplo, o lucro é individual e não coletivo em si, né? Então tem essas ideias aí, ideias burguesas mercantis, né? Ligado ao mercantilismo que nós discutimos na aula passada. Espiritualismo, nós vimos já a questão teocêntrica, né? Que está ali no último ponto aqui. O racionalismo, a ideia de racional, de explicar os fenômenos da natureza. Então, os gregos já faziam muito bem isso com a filosofia, coisa que vocês não precisam estudar. Ano que vem, talvez, vocês estudam filosofia e vão entender um pouco mais. É importante estudar filosofia, né, para a gente não ser enganado. Mas fica a dica, tá, galera?
né? Hoje a gente está no século XXI, mas existem líderes religiosos que acreditam que a Terra é plana e a galera vai na onda, né? E, enfim, então o racionalismo faz com que, né, a gente busca, por exemplo, explicações baseadas na ciência, né, em experiência, e por aí vai para as coisas, beleza? A gente tem que se apoiar nisso aí. Enfim, ascetismo, hedonismo. Tá lá, o hedonismo é a busca pelos prazeres individuais, enfim. E aqui, por exemplo, a escultura de Davi, de Michelangelo, nós temos aqui ó, a valorização do corpo, né, do homem e tal, o humanismo. Quando eu falo homem, é um homem, um indivíduo humano, tá, galera? Não tenta olhar para uma escultura e ver algo ligado a sexismo em si ou qualquer perversão. Isso aqui é uma obra de arte, está aberto em museu na Europa, tem no museu também no Rio de Janeiro, enfim. Aqui muitas vezes a gente não tem hábito de visitar museus, mas a gente tem que ter a cabeça aberta para analisar uma obra de arte. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Então aqui tem Davi e tal, né? O corpo humano, o padrão de beleza grego, enfim. Vamos passar aqui. Ai, Henrique. Passando aí e tal. Como é que essas ideias também foram divulgadas, né, fora da Itália? A gente falou da Península Itálica, cidade de Gênova, Veneza, enfim, mas Florença, Roma, mas tem algo que contribuiu muito também para o avanço e a divulgação dessas obras. Lembrando, não é só arte, não é só escultura, também são livros que foram publicados, romances como Romeu e Julieta, William Shakespeare, né, que é em inglês. Então, assim, o Renascimento foi divulgado em outras regiões da Europa, tem outros artistas também, além de Leonardo da Vinci, Michelangelo, que são alguns do Renascimento italiano. E essas ideias novas, as ideias científicas, elas foram difundidas por meio da tipografia, né? A imprensa, você vai publicar várias fontes, né, ligadas a um aqui, ó, divulgando toda uma ideia, reproduzindo essas ideias ou obras em si. Então, foi muito importante para a divulgação do Renascimento. Beleza? A importância da ciência moderna na época, os estudos do corpo humano, anatomia. Se vocês analisarem, por exemplo, a obra de Davi que eu mostrei para vocês, tem uma anatomia pesada ali. Quer ver? Vamos fazer aqui uma questão. Ó. Aqui, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Tem matemática aqui, ó, figuras geométricas, o círculo e tal. Isso tudo é uma ideia ligada ao homem como uma estrutura perfeita, né? Lembrando que as figuras geométricas, elas têm angulações ali, não sou professor de matemática, tá, galera? Mas os ângulos ali, eles são idênticos, né? O quadrado aqui, enfim. E as medidas do homem aqui, elas possuem aqui uma simetria, beleza? Então tá lá, o Homem de Vitrúvio. A figura acima, intitulada Homem de Vitrúvio, representa o período renascentista. A partir dela, podemos perceber uma das características do Renascimento era heliocentrismo. Heliocentrismo é a concepção do Sol como centro, né? O Sol. Teocentrismo não é a ideia de Deus. Humanismo pode ser que colocava a Terra como centro do universo, não é a Terra. Antropocentrismo colocava o homem como centro de todas as coisas. O humanismo, que defendia que Deus é o autor de todas as ações humanas. Mentira, é a letra D, o antropocentrismo aqui. Beleza, galera? Então, alguns artistas podem aparecer para vocês, como Leonardo da Vinci, que é o Renascimento italiano, Mona Lisa aqui, ó, figuras geométricas aqui para traçar a Mona Lisa, a Última Ceia, que é Jesus Cristo, os apóstolos, aqui é um quadro de inspiração religiosa, mas aqui você percebe uma estética, uma característica das pinturas renascentistas, né, que o uso da perspectiva, né, a ideia de três. É tipo um efeito 3D na época, né? Você coloca um plano aqui ao fundo, a natureza ela sempre está presente também nas obras renascentistas. É a ideia de profundidade na arte. Aqui são alguns projetos, tá? A ideia lá que eu falei, cara, né, Leonardo da Vinci, um modelo de máquinas voadoras. Então, assim, havia uma ideia de pensamento além da época, e muitas dessas ideias aqui elas foram colocadas em prática no século XIX